Amigos da Rádio Educativa, amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, YouTube da Educativa, nas páginas do Facebook, um grande abraço. Estou recebendo aqui nos estúdios da Educativa o nosso amigo Pedro Leone, que é diretor de empreendimentos de interesse social da Coab Campinas, diretor da Coab, que vem trazer boas informações para os ouvintes que nos acompanham aqui na Educativa e pelas redes sociais. Pedro Leone, um abraço, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, um bom dia a você, Jota, um bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. É um prazer muito grande participar aqui desse programa e, efetivamente, como foi dito, trazer boas notícias aqui para a população. Muito bem, nós vamos falar da Coab, né? A Coab que tem aí um trabalho social realizado através de empreendimentos, a população de Campinas já há muitos anos. Um trabalho realmente espetacular. E hoje traz uma novidade. A Coab está iniciando agora a comercialização de imóveis de interesse social oriundos do trabalho de aprovação dos empreendimentos. É uma lei nova que chega aí, que o Pedro vai explicar para você que está querendo adquirir o seu imóvel. E não está fácil hoje, né? A Coab vai lhe dar essa oportunidade, minha amiga, meu amigo, para você adquirir o seu imóvel através dessa nova fase de comercialização que o Pedro vai explicar para a gente. Pois é. Jota, como você disse, é uma nova fase de comercialização. São imóveis próprios da Coab, imóveis prontos, novos e estão em plena condição, prontinhos para morar. Esses imóveis são oriundos de uma nova legislação que veio sendo feita dentro do governo agora do prefeito Dário, foi aprovada no final do ano passado, e essa lei, a participação da Coab junto às empresas construtoras, criou uma condição de que a Coab presta um serviço de assessoria na aprovação, nas análises dos projetos, e em contrapartida ela recebe 2% dos imóveis. Ou seja, de cada 100 apartamentos, de cada 100 lotes, 2 apartamentos ou 2 lotes vêm para a Coab em doação. E esses imóveis, quando prontos, são colocados para serem comercializados. É o caso agora, que é a primeira etapa que nós estamos colocando na rua para a venda desses imóveis. Atualmente nós vamos lançando 10 apartamentos de preços variáveis em regiões diferentes. Nós temos apartamentos aqui na região do Ouro Verde, na região do Campo Grande, na região próximo ao Carrefour Valinhos. Então, são ótimos apartamentos prontinhos para morar, todos novos e com condições facilitadas. A Coab criou uma condição de que ela financia para o interessado até 20% do valor do imóvel em financiamento próprio com a Coab. O restante deverá ser feito um financiamento pela Caixa Econômica, uma vez que esses apartamentos são do programa Casa Verde Amarela, ou pode ser feito através de qualquer outro empresa, aí, qualquer banco que seja o financiador. Para isso, nós já divulgamos um edital público, já foi publicado, Diário Oficial, já tem divulgação aqui no nosso site da própria Coab, com todas as informações que vocês poderão acessar e ter os maiores detalhes a respeito. Então, para isso, nós podemos dizer que temos esses dados à disposição no site, que é o www.coabcp.com.br. Eu repetindo para vocês, www.coabcp.com.br. Acessando esse site, existe uma chamada no site, uma janela, que são os apartamentos à venda. Ali vocês podem acessar, que vão ter todas as informações. Olha, por exemplo, você que está nos acompanhando,
Você tem, por exemplo, você vai lá no site, você vai ter todos os detalhes, vai inclusive ter a oportunidade de ver o apartamento, né? Correto, ali tem as fotos do apartamento efetivo, não é o modelo, mas sim é o apartamento que está à venda, e também foto do prédio, a localização, uma foto do Google para você se localizar na região. As informações são detalhadas e suficientes para que vocês consigam localizar-se e demonstrar o interesse, se for o caso. Só para vocês terem uma ideia, olha, tem um apartamento no Jardim São Pedro de Viracopos, dois no São Pedro de Viracopos, dependendo do valor, né? Três. São três. O Jardim Paraíso, São Pedro de Viracopos, são três, né? Três apartamentos. Eu vou falar assim, tem no Jardim Santa Rosa, tem no Jardim das Cerejeiras, são esses os locais por enquanto. E outros também aparecem, que não estão nessa lista? Isso, nós temos, esses daqui são os primeiros apartamentos que ficaram prontos. Mas nós já estamos com uma expectativa nos próximos 40, 60 dias e daqui até os próximos 2 anos, ter pelo menos mais uns 60 apartamentos. E teremos também, importante, futuramente aqui, terrenos à venda, que provavelmente isso aí deve acontecer um pouquinho mais para frente, porque os empreendimentos de loteamentos são mais demorados do que a construção dos apartamentos. Mas apartamentos nós devemos ter cerca de 60 até nos próximos 2 anos e teremos cerca de 150 terrenos também nesse tempo. Esses apartamentos, por exemplo, são apartamentos em média de 45 metros quadrados, né? Valores de 146 até 237. E quem é as pessoas que podem comprar esse apartamento? Isso é muito importante ser dito aqui por 2 motivos. Primeiro, quem é que poderá comprar esses apartamentos? São todas as pessoas que estão cadastradas ou que venham a se cadastrar na Coab. Então, obrigatoriamente, o apartamento só pode ser vendido para quem está cadastrado lá no cadastro da Coab. Esse cadastro é importante, que está aberto constantemente. Ele está aberto. O cadastro pode ser feito sempre. Então, para isso, eu até posso deixar aqui para vocês um telefone de contato para que vocês façam esse agendamento. O telefone é o 3119-9562. Vou repetir. 3119-9562. Isso para a pessoa fazer o cadastro. Para fazer o cadastro. Você liga, faz o agendamento e tem uma facilidade, além desse telefone, você pode se dirigir aos Agiliza Campinas. Por quê? A Coab tem posto também no Agiliza Campinas. Lá você consegue as informações e o seu encaminhamento para o cadastro. Então é muito importante que vocês façam o cadastro, porque os apartamentos, terrenos futuros que são vendidos pela Coab só podem ser direcionados para quem é cadastrado. Tem um outro detalhe também, que existe uma anterioridade que nós chamamos. Tem que ser cadastrado, e aqueles que puderem ter interesse e cumprirem as exigências, quais são essas basicamente? Ser maior de 18 anos, você ter uma renda que é compatível com o financiamento, não ter imóvel no seu nome. Essas pessoas têm o cadastro e a possibilidade de se inscrever para a compra. E os mais antigos do cadastro é que terão a prioridade. Então, quanto antes faça seu cadastro, porque os apartamentos estão vindo, os terrenos estão vindo, e você poderá, se tiver interesse, se candidatar a adquirir um desses imóveis da Coab. Falando em cadastro ainda, Pedro, pessoas que se cadastraram já lá 10, 15 anos, esse cadastro ele tem que ser renovado de vez em quando, não? Isso, esse cadastro existe e é feito regularmente uma atualização do cadastro. Para isso, o cadastro pode ser atualizado também pelo WhatsApp. Para quem já é cadastrado, é bom que se atualize. O WhatsApp eu vou dar o número aqui para vocês para fazer a sua atualização. É o 994 00 03
ou então 99400 Esse é o WhatsApp para que você faça a atualização de seu cadastro. Quem já tem seu cadastro na Coab já há algum tempo, por favor, faça o contato conosco e faça a sua atualização. É importante, vou até repetir, 994000030 é o WhatsApp da Coab, porque muitas pessoas, às vezes eu fui vereador muitos anos, mas eu já tenho o cadastro lá na Coab. Agora esse cadastro ele precisa ser atualizado. Às vezes você mudou, às vezes você casou, descasou, sei lá. São tantos os detalhes, né? Então, vê se o seu cadastro está em dia. Se não tiver, vá lá no 994000030 e atualiza o seu cadastro. E já aproveita a conversa aí com a vizinha, com a comadre, com quem vocês conhecem. De repente, ela é uma das pessoas interessadas, mas não é cadastrada. Exato. Isso é muito importante. Você que já é cadastrado, mas que porventura já tenha seu imóvel ou não tenha o interesse, pode fazer essa divulgação, é importante isso. Para os seus familiares, para os seus amigos aí na vizinhança, faça a divulgação, porque é uma boa oportunidade que a Coab está criando para a população, para que faça a aquisição de alguns imóveis. Então, por favor, nos ajudem e sabemos que isso aí será um bom negócio para quem efetivamente for selecionado. Ô Pedro, tenho certeza que muitas pessoas nesse exato momento estão perguntando, mas quanto que eu tenho que ganhar para comprar? É claro, vai depender do valor do apartamento. Nós falamos aqui, vou repetir. Você tem apartamento de 146.911 até 237. E muitos vão surgir nessa faixa. Correto, né? Nessa faixa. A pessoa deve estar perguntando, mas vem cá, eu ganho tanto, será que dá para mim comprar? Qual é a faixa de salário? Renda familiar, né? É renda familiar, isso é importante. A renda familiar, como você faz? Se você tem o interesse, você está já cadastrado, e você tem o interesse, você pode manifestar esse interesse para a Coab. Foi selecionado através de um chamamento público, existem a empresa que faz a análise da sua condição financeira para verificar a possibilidade do financiamento. O que é isso? Verifica a sua renda familiar, verifica se você não tem outro imóvel. Isso é um processo muito rápido, que é feito rapidamente por uma empresa que se chama o correspondente bancário. Isso é feito muito por todos os bancos, Caixa Econômica utiliza a prestação do serviço de terceiros para isso. E a Coab tem credenciado com ela empresa para essa atividade. Então você manifesta seu interesse lá na Coab, através do contato que eu lhe dei de telefone. Você passando pela triagem, provavelmente vai ser feita a análise da condição financeira. Eu não sei exatamente qual é o valor que vai se encaixar em cada um. Por quê? Você tem que fazer na análise qual é a sua renda, a renda de quais pessoas que podem ser agregados. Você pode ter a sua esposa, você pode ter alguém mais na família, um parente que mora junto, que pode caracterizar a renda familiar. Então, eu acho que a somatória de quem pode participar cria uma condição muito favorável. E esses imóveis, normalmente, são para renda aí até 6 salários, menos que isso. Então, eu acredito que 3 salários, 4 salários, aí é questão de ver o caso a caso. Mas eu acredito que é viável sim, porque são imóveis que todos eles já estão com os prédios já ocupados, foram todos vendidos, teve população suficiente para comprar. Então, a gente sabe e foram pessoas que compraram com faixa salarial, que eu estou lhe dizendo, aí 3, 4 salários, às vezes até menos, aí depende da composição. Tá? Nós falamos aqui, qualquer pessoa pode comprar, mas tem um limite com relação a salário também, não tem? Isso, na realidade, todos os empreendimentos que a gente classifica como de interesse social, esses e todos os outros que estão por vir, a Coab só faz essa parceria com as empresas em salários que vão de até, no máximo, 10 salários mínimos. Então, quer dizer, quem ganha mais de 10 são os empreendimentos que são valores mais altos,
é fora da Coab. Isso aí a Coab não tem participação. É daí para baixo. Então o máximo que nós teremos são imóveis que terão necessidade de comprovação de até 10. Mas esses imóveis aqui é sempre bem menos que isso. Bem menos que isso. E também tem um outro benefício a pessoa adquirindo um desses imóveis, que é a taxa de ITBI, dependendo da faixa de salário, e também é isenta, é isso? Correto, isso mesmo. Existe uma legislação que quem tem renda até 6 salários mínimos tem a isenção do ITBI. Quer dizer, você não compra o imóvel, não pagará essa transferência, a isenção do ITBI, que é a transferência do bem. E isso representa 2,7%. É significativo no valor. Tá? Se você pegar um valor do imóvel aí, é bastante. E esse daí tem, mas tanto é que assim, é para quem ganha até 6 salários. E isso está contemplando praticamente todos os imóveis de interesse social da Coab estão nessa faixa. A previsão para a comercialização, conforme você disse, de terrenos, de lotes, é para quando? Ou ainda não tem não temos ainda a previsão correta, mas acreditamos que para o ano que vem nós devemos já ter, em 2023, alguns lotes à venda. E a negociação com as empresas que vão fazer a doação desses terrenos é igual às empreiteiras aí que... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os empreendedores praticamente são os mesmos. Um de loteamento e de apartamentos ou casas, né, que podem ser, é o mesmo conceito. Eles têm a nossa assessoria, têm a parceria com a Coab e dão em contrapartida esses 2%. Tá? Legislação aprovada aí pelo prefeito Dário, com a participação muito ativa do nosso presidente Arlide Lara Romeu, que conseguiu o ano passado aprovar essa lei, teve a participação de todos os vereadores, conseguiu aprovar na Câmara e o resultado já está aparecendo e é de fato um benefício para a população de Campinas. Porque o déficit habitacional na cidade de Campinas, aliás, não é só na cidade de Campinas, no Brasil inteiro é bem grande hoje, né? Exato. Desde a extinção do BNH não está havendo mais nenhum programa que atinja a população assim com uma amplitude maior. Teve o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela agora, mas atinge uma determinada faixa. A faixa de menor renda, infelizmente, não está sendo contemplada. Então, nós dependemos efetivamente de alguma política habitacional, governo federal, governo estadual ou municipal, para que essa população seja atendida. Que eles não se encaixam nesses valores, eles não têm renda suficiente. E o número dessas pessoas é muito grande na cidade. Hoje, de todas as faixas salariais, nós temos mais de 40 mil cadastrados na Coab. E na realidade a gente sabe que esse não é o número real, é muito mais do que isso. E uma grande parcela, se não a maior parcela desse número de cadastros, são de pessoas que estão na menor faixa de renda. Então a gente tem expectativa que, com a capitalização da Coab, com os recursos advindos da venda desses imóveis, nós possamos, ao longo do tempo, a médio e a longo prazo, conseguir investir para atender a população mais carente, que hoje, infelizmente, não estão sendo contemplados por nenhum programa habitacional. Nós tínhamos até alguns anos atrás aí a faixa 1,5, né? Correto. Que hoje não tem mais e às vezes a gente até critica, às vezes não é nem culpa do governo, não é culpa de ninguém, vamos dizer assim, mas o problema é que as empreiteiras, como é que fala? As construtoras, elas não têm empreendimento para esse valor. Correto, esse que acontece... Não é nem o governo que não quer fazer a faixa 1,5. Às vezes não tem empreendimento com esse valor. Por isso que acontece o seguinte, por exemplo, esses financiamentos que existem com a participação das construtoras, obrigatoriamente tem que seguir regras de mercado. E para isso o que acontece? Nós sabemos que o custo da construção e o custo dos terrenos, esses últimos anos, teve um acréscimo significativo. Então, para a empresa que trabalha com a condição de lucro, que isso aí faz parte, é fundamental, é coisa de mercado, ela não consegue produzir e vender numa condição de prejuízo.
Então, ela teria que praticamente ter um lucro, mesmo que seja pequeno, alguma coisa. E, na realidade, com os imóveis, com um programa habitacional que tenha um financiamento de longo prazo, com parcelas de menor valor, que é o que acontece, por exemplo, às vezes com CDHU, com algum outro tipo de empreendimento, que havia esse tipo de benefício, na época que a Coab tinha os empreendimentos próprios, você conseguiria contemplar, porque você atende essa população, porque você não visa efetivamente o lucro, você tem uma composição diferente do empreendimento. Então, o que precisaria ter? Era um investimento na área social, que isso aí é um investimento na área social, dar uma condição de cidadania para essas pessoas poderem ter uma condição de moradia digna, mas através de um sistema de financiamento que permita que quem tem uma renda pequena consiga seu imóvel e consiga pagar por ele. E para isso seria através de alguns incentivos que só através de processos de investimento do governo, a vários níveis, poderia ser feito. Você falou em prazo de financiamento. Esses 20% financiados pela Coab, tem prazo para pagar? Como é? Tem. Ela tem a Coab para facilitar, é um incentivo que a Coab dá para esse caso desses apartamentos que nós estamos dizendo aqui. Ela financia esse valor de 20% em até 180 meses e a taxa também de juro e financiamento é baixo, bem baixo, mais baixo do mercado aí, tranquilo, que é para exatamente criar uma condição de incentivo e eventualmente isso daí propiciar a oportunidade para a pessoa adquirir seu imóvel. Agora, os outros 80%, a pessoa vai ter que procurar Correto. A rede bancária. Isso. E tem algumas entidades que dão aos seus associados, por exemplo, servidor público, por exemplo, pode participar disso também ou não? Tem. A abertura está a todos os munícipes, todo mundo que ou mora ou trabalha em Campinas e cumpre aquelas regras básicas do cadastramento, tem a possibilidade da compra, certo? Então, o que nós podemos dizer é assim, esses 20% a Coab faz o financiamento de 180 meses com taxas baixas, o restante, que são os 80%, cada um pode buscar esse financiamento em qualquer instituição. Como esses apartamentos foram criados através do processo da Casa Verde e Amarela, o financiamento na Caixa Econômica ainda existem alguns subsídios. Então, ele pode se candidatar, ele cumprir no regulamento da Caixa, ele consegue o financiamento na Caixa Econômica com condições bastante satisfatórias, inclusive com eventualmente algum valor que é dado de subsídio. Muito bem, Pedro, o nosso tempo é bem rapidinho. Vamos repetir aqui, as pessoas que quiserem mais informações, quiserem conhecer esses apartamentos que nós falamos aqui, que já estão à venda no Jardim São Pedro de Viracopos, Santa Rosa, Jardim das Cerejeiras, são apartamentos em média de 45 metros quadrados, que começam no valor de 146 até 237, todos estão disponíveis no site da Coab. Pedro, repete o site para a gente. O site da Coab é o www.coabcp.com.br. Eu repito aqui, www.coabcp.com.br. Acessando esse site, você tem um link lá dentro do site da Coab, que vai dar todas as informações, inclusive fotos, localização, todos os detalhes desses apartamentos. Só pode comprar quem for cadastrado, quem está cadastrado na Coab Campinas. Se você não tem o seu cadastro ainda, você pode fazê-lo através do telefone, Pedro? O cadastro pode ser feito através do telefone 3119-9562. Repetindo, 3119-9562. Agora, se o seu cadastro está desatualizado, você precisa atualizar o cadastro. Aí tem um WhatsApp. Tem o WhatsApp. É o 9940-0030. Repetindo, 9940-0030. E uma informação adicional. Você também pode procurar os postos do Agiliza Campinas,
aonde tem um posto da Coab que pode também lhe esclarecer, dar informações e o encaminhamento necessário. Pedro, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Educativa, passando essas informações importantes para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade e espero sinceramente que os ouvintes aqui, os participantes, nos procurem, porque é uma boa oportunidade que a Coab está criando, uma nova fase da Coab na comercialização de imóveis. Muito obrigado. Conversamos aí com o diretor de empreendimentos sociais da Coab, Pedro Leone. Nós ficamos por aqui.